E eu vou convidar você para abrir em Jonas capítulo 4. Chegamos ao final, hoje é a última mensagem, Jonas 4. E embora o livro acabe aqui, a mensagem do livro ele continua. Eu espero que você pode fazer as aplicações, lembrar das aplicações. Se você estava no domingo de manhã, na escola dominical, é bem fácil para você ter gravado aí as anotações dos estudos que a gente fez durante esse mês. E eu não escolhi esse livro de forma aleatória, tem um propósito, realmente nos desafiar. Eu gosto muito de Jonas porque eu me identifico muito com Jonas. Para mim é um espelho do meu coração, de entender quantas vezes Deus me chama e eu às vezes tento fugir do Senhor e tento fazer de outra forma, tento discutir com Deus, achando que eu tenho um plano melhor para Ele, mas Deus, Ele é muito maior e Ele não só quer trabalhar com as pessoas que a gente trabalha, mas também quer trabalhar conosco. Deus não está só preocupado com os outros, Ele está preocupado com todos, e comigo também nesse processo, e com você também, com cada um daqueles que são seus filhos, que já conhecem a mensagem de salvação e que precisam transmitir essa mensagem a outros. Então nós chegamos no capítulo 4 e é um fechamento e o desafio final de todo o ensinamento do livro. Então com isso em mente eu quero ler com você capítulo 4 de Jonas, versículos de 1 até o versículo 5, para a nossa introdução hoje à noite. Jonas 4, de 1 a 5. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada. Repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá para estarmos juntos aqui hoje à noite, nesse feriado mais prolongado. Peço as suas bênçãos e o seu cuidado com aqueles irmãos que estão viajando nesse momento, nesses dias, que possa ser um tempo de refrigério, um tempo de ânimo, para estar com suas famílias. Também protege na volta. Peço a Deus a sua proteção sobre aqueles irmãos que estão enfermos, que não puderam estar aqui porque estão se recuperando. Que o Senhor esteja com cada um deles, abençoando as suas vidas e fortalecendo eles para que mais breve possível possa estar aqui juntos, podermos adorar o Senhor, podemos aprender da sua palavra, poder compartilhar das coisas que o Senhor está fazendo. Nesse momento, ó Deus, enquanto estamos olhando para o livro de Jonas, nessa última mensagem, nos ajuda a poder compreender o coração de Jonas e entender que o Senhor está em busca do nosso coração. As atitudes de Jonas apenas revelam o que está mais profundo dentro do seu coração. As suas palavras, o seu modo de agir, tudo reflete algo muito mais profundo e nos ajuda a ver que quando o Senhor move as coisas, o Senhor também quer mexer no nosso coração. O Senhor também quer mover nosso coração, quer nos ajudar a crescer para ser mais e mais a imagem do seu Filho Jesus. Nos ajuda, Deus, para olhar Jonas hoje à noite e aprender lições bem práticas, bem produtivas, bem importantes para nós. Eu te louvo, ó Deus, agradecido, nos desafia a crescermos no Senhor, e eu peço desde já em nome de Jesus. Amém. É tão interessante para pensar que se Deus se movesse de uma forma bem poderosa, o que você acha que aconteceria? Se houvesse um movimento de avivamento hoje na história, onde nós estamos, em nosso contexto, e eu falo não só da nossa igreja, penso em nossa igreja também, mas penso em todas as igrejas e em várias igrejas do mundo inteiro. O que você acha que aconteceria? Um mover de Deus, um agir de Deus.
de conversões, de consagrações, de dedicação a Deus. É bem possível que você talvez vai pensar, puxa, isso é uma coisa incrível, uma coisa tão alegre, ver o agir de Deus, e você ia pensar, olha, ia ter um movimento de impacto na sociedade, e com certeza, esse é um aspecto disso. Mas a grande verdade é que você precisa saber que nós íamos ter pessoas alegres, mas ainda assim nós teríamos muitas pessoas que iriam ficar chateadas. Acreditar nisso? Ia ter muitas pessoas que iriam ficar descontentes com o que Deus vai fazer. Um exemplo disso é quando você vê Jesus na terra. No ministério de Cristo, Ele está fazendo coisas tão grandiosas, coisas tão impactuais dentro da nação. Alguns estudiosos acreditam que nos dias que Cristo estava na terra, naquele momento do seu ministério, tinha tão poucos doentes em Israel, por causa das multidões que Ele curava, as multidões, durante aquele tempo em que Ele estava lá. Mas a nação ficou contente? Reconheceu Cristo como o Messias prometido? Não, houve aqueles que decidiram, não, nós precisamos tomar uma atitude contra isso. Não foram todos que ficaram alegres, nem todos que ficaram contentes. Possivelmente algumas coisas poderiam acontecer. Eu anotei pelo menos 4 coisas. Algumas pessoas iriam reclamar desse movimento de Deus, iriam, essa entrada e saída de pessoas da igreja, iam reclamar sobre isso. Ia ter pessoas que iam ficar preocupadas com as mudanças. O que está acontecendo? Será que isso é de Deus mesmo? Será que esse mover é de Deus? Iria ter pessoas que iam ficar irritadas. Talvez não vão falar isso de forma audível, mas iam ficar irritadas por causa do seu conforto pessoal. Agora eu tenho que me mexer, tenho que começar a atender essas pessoas, esses visitantes que estão vindo, esses novos convertidos. Pessoas que ainda não conhecem sobre Deus e tomam atitudes que às vezes são tolas. Você já sabe sobre isso, mas você vai ter que ter paciência. Vai ter paciência com aquela família, com as crianças daquela família. Vai ter pessoas que talvez vão ficar no seu grupo fechado e vai ter aquela divisão entre os novos membros e os antigos membros. Eu já sou membro dessa igreja há tantos anos, desde o início, quando tinha aquele prédio daquele jeito, e agora tem todas essas pessoas novas e essas mudanças. O que eu quero que você nota é que a maioria dessas declarações que eu estou falando aqui, ela nada mais são do que revelação do que está dentro do nosso coração. Quando alguém está falando algo, a boca fala do que o coração está cheio. Então quando você está ouvindo essas frases, na verdade está apenas revelando o coração. E quando Deus ele começa a promover coisas, Ele move coisas buscando mover o quê? O nosso coração. Deus, os valores de Deus não é sobre coisas desse mundo, mas o valor de Deus é diferente. Deus ele está focado na sua palavra, que se ouça a sua palavra, que dê ouvidos e considere o que Deus está dizendo. E Deus se preocupa com almas, Deus se preocupa com o valor disso, impacto na eternidade. Então, quando Deus move coisas, Ele também mexe com o nosso coração. Jonas, ele ilustra essa realidade. E a pergunta que vem, o que o texto, eu acredito que o alvo desse texto do capítulo 4, é fazer uma pergunta. A pergunta que vem do texto é, como você reage quando Deus começa para agir? Que atitude você tem quando Deus começa para mexer nas situações? Às vezes Deus prepara a baleia, às vezes tem um desafio que você talvez não gosta muito, o ninivita que você tem que levar a mensagem, talvez Deus tem que trazer você para perto dele, para você compreender a vontade de Deus, o que Deus está fazendo. Mas em tudo isso, como que você reage quando Deus está agindo? Você age com esperança e alegria? Olha, Deus está fazendo alguma coisa aqui, vai ser uma coisa importante, vai ser algo que vai alcançar outros. Ou você é uma pessoa que tem tendência para reagir com preocupação e talvez até com ira. O que é interessante no que acontece com Jonas aqui, é você notar a maneira como ele reage. É um contraste com o que acontece no capítulo 3, versículo 10. Nota que o povo ele se arrependeu, o rei se arrependeu, a gente viu isso semana passada,
na pregação de Jonas, o povo todo se converte. Versículo 10 diz que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e como Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, por causa que o povo mudou, a atitude dos assírios mudou, Deus então pôde agir, não aplicando a sua justiça, mas aplicando misericórdia sobre a situação. E o que nós esperamos, a lógica do texto, é que você vai ver Jonas agora, bem, eu tenho um ministério aqui, vamos começar a primeira igreja batista de Nínive. Só que não é isso que acontece. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 4. Com isso, ou seja, com essa conversão incrível, de 600 mil a quase 1 milhão de pessoas, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele ficou, aquele velho coração voltou, o coração do capítulo 1, aquele coração que não estava concordando com Deus, voltou de novo. E você começa para ver, e nós vamos ver aqui 3 coisas que mostram o coração do problema. E o coração de Jonas. E aí a gente vê, do versículo 1 até o versículo 3, a gente vê a reclamação de Jonas. Nós vamos olhar aí a reclamação de Jonas. Quando ele viu que o povo se arrependeu e que Deus mudou o plano de não destruir eles, Jonas fica com raiva. Jonas, ele fica chateado. Ele fica chateado porque todo esse povo se converteu, e esse povo que ele não tem muito prazer, ele não tem desejo de trabalhar com eles, e ele fica com raiva, ele fica com ira. E nada mostra tanto a nossa rebelião do que quando a gente se ira. Você quer saber quando é que você tem algo que tem mais lugar de Deus do que aquilo que você quer? Quando você tem um ídolo no seu coração, quando aquilo que é tirado de você, você fica irado, você fica muito bravo. Pode ser que você seja uma pessoa muito doce, muito querida, e eu posso pedir várias coisas para você, nós vamos fazer várias coisas na igreja, você está sempre disposto, você está sempre pronto a servir a Deus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, mas se aquilo, tem aquela frase sempre, né? Se mexer no meu calo, aí pastor, mexeu no meu calo, aí a coisa muda de figura. Vi uma pessoa falou, eu tenho um botão vermelho, pastor, se você apertar esse botão, você pode fazer tudo para mim, mas apertar esse botão, aí a coisa muda de figura. Aí a minha pergunta é, o que você acha que Deus quer fazer? Deus tem um prazer de olhar e fazer assim, vamos ver. Porque Deus, Ele não quer trabalhar naquilo que você é maduro, naquilo que você já cresceu. Deus precisa trabalhar naquilo que você precisa crescer. Nos seus temores, nos seus anseios, nas suas preocupações, nas suas tristezas. Deus, Ele quer mexer naquilo que você diz, não, Senhor, não mexa nisso. Tudo isso aqui do meu coração é seu, mas isso aqui... E Deus vai dizer, interessante. Quero ver o que acontece. Deus já sabe o que vai acontecer, mas Ele quer mostrar para você, olha como você precisa crescer. Deus sabia que Ele podia pedir milhares de coisas, centenas de coisas para Jonas, e Jonas ia estar pronto para servir Ele, era um profeta do Senhor, pronto para agradá-lo, mas quando Deus falou, então Jonas, você está tão pronto, eu quero que você vá para Nínive, aí Jonas fala, não, aí não, né, Senhor? Peça o que quiseres, mas isso não. Então nada mostra tanto a rebelião do nosso coração do que quando você fica irado. Pense sobre as coisas que você não quer que mexa, que você não, talvez você comece para ficar até nervoso. Eu vi uma senhora que chorava quando estava falando que tinha algumas coisas que ela precisava deixar, e ela chorando, não pastor, tudo menos isso. Eu falei, mas é nessa área que você precisa crescer. Então o aspecto positivo de Jonas, agora olhando uma coisa boa, é que ele é honesto. Então tem que dar um ponto positivo para ele. Ele é honesto quando ele vai falar com Deus. E ele faz isso no versículo 2. Orou ao Senhor e disse. E é interessante o que Jonas vai dizer agora, porque a gente vai descobrir, de novo, quando a pessoa fala, é quando você descobre o coração. E eu quero que você olhe comigo o coração de Jonas. O que está acontecendo no seu interior? Então ele é honesto e ele abre uma janela do coração. Note a perspectiva que ele está tendo. E realmente nós podemos descobrir que ele tem egoísmo aqui.
E como esse egoísmo acabou manchando essa obra tão poderosa que Deus estava fazendo em Nínive. Note as palavras iradas que Jonas vai dizer. E isso ajuda a gente a entender como que o egoísmo funciona. O egoísmo é, eu quero o que eu quero, quando eu quero, e quando eu quero é melhor que esteja lá. Você já sabe que essa é uma musiquinha que a gente tem lá em casa. A gente canta essa musiquinha, algumas vezes eu estou lá fazendo uma coisa e eu fico irado, e nós estamos no carro, e aí a Célia ou a Diana, e agora o Lucas está aprendendo também. Então tem aquela musiquinha, a Célia começa, a Diana vai completando. Eu quero o que quero, quando quero, e quando eu quero é melhor que esteja lá. É uma música bonitinha, mas para mostrar uma coisa muito feia que está acontecendo. Eu estou ficando egoísta, eu quero o que eu quero, e quando eu quero é melhor que esteja lá. E, irmãos, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer nessas questões. Quando Deus começa para mexer em nosso coração, precisamos começar para entender o que Deus está fazendo. E olha como é que Jonas demonstra isso. Olha as palavras iradas dele. Eu vou colocar já as 4 palavras aqui. E eu quero que você note interessante o que ele fala. Primeira coisa que ele diz no versículo 2, ele começa dizendo, eu disse. E é tão interessante, olha o versículo 2. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. E aí a gente descobre algo do capítulo 1, né? Quando Deus chama Jonas, Jonas já foge. Só que a gente descobre que teve um teretetê, teve um tete a tete. Deus chega para Jonas e os dois tiveram uma conversa. E Jonas agora começa para confrontar o Senhor. Eu acho isso tão engraçado, mas não para você dar risada, porque é muitas vezes o que a gente está fazendo. E ele diz ali, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Jonas está dizendo que ele está tentando corrigir Deus. Ele está repreendendo Deus. E ele está buscando lembrar Deus de 2 coisas. Ele está dizendo aqui para Deus, Deus, você sabe, eu disse para você, eu te disse que Nínive merecia ser julgada. Nínive é um povo que merecia morrer. Segunda coisa, eu disse para você que eu não era a pessoa certa para esse trabalho. Era para o Senhor chamar outra pessoa, eu não era essa pessoa. Eu sabia que isso ia acontecer. Qual que é o desejo de Jonas? O que está por trás dessa frase? O que Jonas está querendo dizer quando ele diz isso? Ele está dizendo para Deus, ele está tentando convencer Deus de que Deus não sabe o que está fazendo. De que Deus não sabia o que estava fazendo. Você já parou para pensar sobre isso? Ele quer que Jonas quer que Deus se adeque aos seus desejos. E não o contrário. Ele não quer dobrar o seu coração para Deus. E aqui é onde entra o orgulho. Quando você sabe que tem uma coisa que você precisa se dobrar a Deus. E você não quer se dobrar. E essa é a pergunta. Você acha que a gente pode querer corrigir Deus naquilo que Ele faz? Talvez você não fale isso. Mas muitas vezes é assim que a gente acaba agindo. Segunda coisa aqui é eu fugi, versículo 2 ainda dizendo, ele diz, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Quando Deus recusa o pedido de Jonas, Deus diz para Jonas, não Jonas, eu quero que você faça isso. Jonas, ele tomou uma decisão, ele decidiu que ele não ia querer participar. Então note como essa confissão mostra muito do coração. Ele foge de Deus porque ele não queria que os assírios tivessem chance de se arrepender. Dona Epe falou uma coisa bem interessante hoje de manhã, eu gostaria de dizer o que ela disse logo depois da aula. Ela estava dizendo, olha, interessante quando a gente pensa sobre nossos dias. Eu achei que foi tão prático o que ela falou, que eu quero usar nesse momento aqui. Ela estava dizendo, às vezes você olha pessoas que estão nas prisões, são estupradores, são assassinos, ladrões, pessoas más. É difícil para você falar dos assírios, porque não é um povo que tem muito a ver com você hoje. Mas esse era o povo mau que Jonas está tendo problemas, está tendo dificuldades com eles. E nós vemos pessoas nessas situações, e talvez você pense, poxa, eu não quero me envolver com uma crise dessa, um contexto desse. Pessoas que têm esse tipo de situação na vida. Mas eu achei tão interessante que a Dona Epe disse, mas é importante que às vezes a gente precisa lembrar que essas pessoas também têm suas famílias. Eles têm um pai, possivelmente tem a mãe, muitos têm esposa, muitos têm filhos. E pense se um homem desse se converte de modo verdadeiro.
Que impacto isso não vai ter dentro daquela família, dentro daquele lar, dentro daquelas pessoas que estão ao seu redor? É isso que acontece com os ninivitas. Quando eles entendem o perdão de Deus e do que Deus estava derramando a sua misericórdia, que diferença não ia fazer em todo esse povo, toda essa nação. Quando Jonas disse, eu quero fugir, a minha pergunta que vem é, será que isso acontece com a gente hoje? Nós sabemos que Deus nos deu uma ordem de fazer discípulos, mas às vezes a gente fica querendo pessoas que sejam igual a gente. Você quer pessoas que tenham o mesmo nível cultural, pessoas que tenham o mesmo nível social. Nós ficamos olhando pessoas e julgando quem deve ou quem merece ou quem não merece ouvir a mensagem. Não, essa pessoa tem tatuagem, não, essa pessoa usa brinco. Não, essa pessoa fala assim, essa pessoa fala assado. Não, então essa pessoa aqui, eu não vou falar de Cristo para ela, porque eu acho que é muito difícil ela aceitar. Esse é o nosso papel? Fugir quando Deus está nos chamando para você? Você é a pessoa, você é a bola da vez. É você que está lá naquele contexto com essas pessoas. Quantas vezes nós ignoramos e desobedecemos o chamado de Deus? Simplesmente nós não tentamos alcançar os outros, porque na verdade a gente não concorda com o Senhor. Nós fazemos o que Jonas está fazendo aqui. E isso, irmãos, nada mais é do que fugir do nosso compromisso. Terceira coisa que Jonas diz, ele diz, eu sabia. E isso é tão interessante no versículo, na continuação do versículo, né? Eu coloquei versículo 2 ali, eu sabia. Olha o que ele diz no versículo 2. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, por sabia. Não tem o eu aqui, mas está oculto, né? O sujeito oculto. Eu sabia que és. E aí Jonas faz uma relação de atributos de Deus. E ele diz o seguinte, eu sabia que és Deus misericordioso. O que ele está dizendo com isso? Eu sabia, ó Deus, que o Senhor é misericordioso com os culpados, aqueles que têm culpa. Ele fala, eu sabia que és Deus clemente ou compassivo. Eu sabia, ó Deus, que o Senhor tem paciência com uma humanidade fraca. Ele usa outra palavra, eu sabia que és tardio em irar-se, ou seja, o Senhor é lento, o Senhor tem paciência para se zangar, mesmo diante de pecados que são gravíssimos. Eu sabia que és Deus rico em amor fiel, com aqueles que são desagradáveis. E até ele termina dizendo, eu sabia que o Senhor está disposto, ele fala, a grande em benignidade que te arrependes do mal. O que ele está dizendo aqui nessa última frase, eu sabia, ó Deus, que o Senhor está disposto a deixar de enviar julgamento sobre aqueles que se arrependem. Então você nota aí, Jonas, ele ficou tão indignado, porque ele não pôde mudar Deus de atitude, a atitude de Deus com relação aos pecadores. E olha o contraste da história. Ele odiava tanto os pecadores assírios, enquanto Deus amava os pecadores assírios. Jonas, ele se recusa a ver eles como Deus vê. Deus via esses homens e mulheres e crianças como candidatos à graça. Essas são as pessoas. Como é que Deus vai mostrar que Ele é gracioso? Ele vai mostrar que Ele é gracioso só com aqueles que são bons? Só para aqueles que obedecem? Só para aqueles que se consideram justos? E esse foi o grande erro dos judeus, que a gente precisa cuidar, irmãos, como igreja, para não cometer. Porque muitas vezes como igreja a gente corre um grande risco para cair no mesmo erro que os judeus caíram, que é pensar que nós somos merecedores da salvação. Quando na verdade nós somos mendigos, ajudando outros mendigos a saber onde encontra pão. Nós somos necessitados da mesma graça. Não há diferença nenhuma entre eu e qualquer pessoa que ainda não tem Cristo como Salvador. A única diferença é que eu aceitei Jesus como Salvador. Mas essas pessoas precisam conhecer a mensagem. Porque eu ainda sou um pecador, como essas pessoas são pecadores, e talvez até mais responsáveis. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. E essas pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem isso. Elas não compreendem quem Deus é.
e quão grande ele é, e quão sério é. Jonas, ele sabia. E é interessante que quando ele diz eu sabia, na verdade torna ele mais responsável. Você sabe muitas coisas. Irmãos, vocês têm aprendido da palavra de Deus ano após ano após ano. E nós somos responsáveis agora para transmitir isso para outros que não conhecem. Seja pessoas que chegam na igreja, sejam pessoas que nós vamos discipular, ensinar, de tantas coisas que você sabe. O que o André falou hoje é uma grande verdade. Hoje de manhã eu estava regendo. Vários de vocês não estão cantando, irmãos. E isso traz juízo de Deus. Quero que você preste bem atenção. Eu sei que talvez você está dizendo, pastor, mas eu não conheço bem a letra. Então, graças a Deus, vamos aprender. Começa a se dispor, abre a sua boca, começa para... Talvez você tenha um preconceito, você diz, pastor, mas essa música não encaixa com o que eu creio de Deus. Olha para a letra, olha para o significado do que estamos cantando. Não estamos cantando nenhuma heresia, nenhum ensino falso. Estamos lutando para ajudar você a amar mais o Senhor, buscar o Senhor de todo o seu coração. E irmãos, quando nós estamos regendo, estamos olhando vocês calados, alguns de vocês, a gente sabe que há lutas em sua vida. Abre seu coração para o Senhor. Você sabe quem Deus é. Se disponha para adorá-lo. Abra e cante com todo o seu coração. Não tenha reservas, não tenha medo do Senhor. Ele está cuidando de nós, amém? Irmãos, Deus cuida da nossa igreja. E se a gente fizer uma coisa errada, Deus vai nos dirigir. Há pessoas espirituais entre nós. Há pessoas entre nós que vão, através da palavra de Deus, nos ajudar a entender. Estamos saindo do caminho, vamos nos fortalecer. Mas vamos ficar juntos para agradar o Senhor. Porque nós sabemos. E por saber, nós somos responsáveis. Não dá para chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não sabia. Não, você sabia. Você sabe muito bem. Jonas, ele sabia quem Deus era. E o que ele diz no final é tão interessante, no versículo 3, ele fala, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, em outras palavras, Jonas está dizendo, eu quero morrer. Chegou um ponto, Deus, que eu não aceito mais. Jonas, ele demonstra uma coisa aqui. Ele está mais preocupado com uma questão, sua reputação. Ele está pensando mais no seu nome do que no nome de Deus. Quando ele pede que Deus tire a sua vida, Jonas, ele está pensando, possivelmente, eu creio, na perda da credibilidade diante daquela comunidade judaica, porque ele foi e pregou para o inimigo dos judeus. Para Jonas, a reputação, e aqui eu coloco dentro dessa panela várias questões de coisas, de pensamentos que ele tinha, de credibilidade que ele tinha, era mais importante do que compaixão com os pecadores. Talvez você pode pensar, mas Jonas fez o que Deus pediu, né, pastor? Ele não foi lá, não pregou? É verdade, ele se arrepende, ele se submete a Deus lá dentro do peixe, capítulo 2, mas tem uma coisa bem interessante. Orgulho e preconceito são todo o pecado da carne. Quando você não cuida do seu coração, essas coisas elas têm uma força muito grande para voltar. Orgulho e preconceito é uma luta constante. Por isso Deus ele renova várias vezes, em vários versículos, falando que ele não é um Deus que faz acepção de pessoas. Nesse período que Jonas está pregando, é interessante que talvez não chegou aos 40 dias ainda. Ele talvez levou uns 3, 4 dias, vamos dar uma lambuja aí, talvez 10 dias, e ele separa um tempo para agora voltar para o seu, ele acabou voltando nesse período, dentro desses 40 dias, ao antigo estado de espírito. Aquele coração que ele tinha lá no capítulo 1, quando ele decide fugir de Deus. Ou seja, ele está obedecendo apenas externamente, quando dentro do coração ele está rebelde. Irmãos, quando nós estamos falando aqui na igreja sobre crescimento em nossas vidas pessoais, em nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento uns com os outros, para nós ganharmos discípulo, uma coisa que eu quero muito que você saiba, mas infelizmente, se eu pudesse mudar, eu mudaria. Mas eu não posso fazer isso, que é mudar o seu coração. Só tem uma pessoa que pode fazer isso, é Deus. Mas Deus, ele muitas vezes espera que você entregue seu coração para o Senhor. Que você tome a decisão, Senhor, eu quero te adorar com todo o meu coração. Mas a coisa mais perigosa que pode ter
É se você estar aqui com um sorriso no rosto, você estar cantando os hinos com a sua boca, mas seu coração está rebelde. E não é isso que a gente quer. Porque isso só vai produzir mais um coração mais amargo, uma igreja que vai cada vez mais ficando distante do Senhor. Precisamos ter um coração com Deus. Jonas, você nota o desequilíbrio. Essas duas atitudes demonstram grande desequilíbrio. Imagine que nós temos aqui um velocímetro. Nós temos aqui o ponto máximo e aqui o ponto zero. Quando você chega no máximo, o que seria o máximo? Jonas, ele quer que os ninivitas morram. Então essa é uma atitude, uma reação às situações da vida. Atitude de matar o próximo. Mas o outro aspecto que é a fuga do problema, que é o quê? Suicídio. Jonas, você nota que ele é uma pessoa desequilibrada. Porque ele tem raiva dos ninivitas, ele tem ódio dos ninivitas, ele tem furor dos ninivitas. Ele não pode ir contra os ninivitas, ele se volta contra o Senhor. Ele faz o que Caim fez. Como ele não podia atingir Deus, ele mata o seu irmão. O outro ponto é que quando ele vem para o extremo, ele quer morrer, é uma fuga dos problemas. O que nós devemos lutar, irmãos? O que Jonas mostra é que nós muitas vezes ficamos na mesma luta. Algumas vezes nós ficamos insatisfeitos, indignados, outras vezes nós ficamos tão desanimados e depressivos e chateados, sorumbáticos, fechados. O que nós devemos ter equilíbrio. O ponto onde se eu posso colocar uma tabuleta aqui chamada Cristo, você buscar ser a imagem de Jesus. O equilíbrio de uma vida cristã. Jonas demonstra esse desequilíbrio. Todos nós precisamos cuidar do nosso coração. O que Jonas ensina é: tome cuidado do seu coração, cuida do seu coração. A queixa, a reclamação de Jonas, essas frases de Jonas, nada mais é do que mostrar a bondade de Deus. Está revelando os valores equivocados, os valores ímpios e os valores profundos do coração de Jonas. E quando eu estou falando de Jonas, eu não estou falando aqui para chutar a canela de Jonas. Estou mostrando Jonas porque está mostrando o meu coração. Meu coração reage da mesma forma. E o seu coração reage das mesmas formas diante de situações e problemas. Algumas vezes nós queremos ir com tudo, outras vezes nós queremos fugir daquilo. Mas precisamos pedir de Deus equilíbrio em todas as situações, os valores corretos, as coisas que Deus se importa. Nós vimos não só a reclamação de Jonas, segunda coisa aqui é a revelação do coração de Jonas. Deus vai trabalhar com Jonas e ele vai apresentar algo no versículo 4 ao versículo 9. Olha que interessante aí. Do versículo 4 até o versículo 9. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ele fez uma enramada. Repousou debaixo dela à sombra, até que ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Versículo 8. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Muito bem. Há algum tempo atrás, em agosto de 2007, um serial killer bem famoso, até na Wikipédia não foi atualizado, ainda diz a informação que ele está sendo procurado, realmente já foi encontrado. Um serial killer foi preso no noroeste dos Estados Unidos. E durante as investigações da polícia, uma das coisas que foi bem impactante nos relatos policiais, no registro policial, eles estavam fazendo levantamento depois que eles descobriram isso, vendo toda a família e estudando o caso. E uma coisa que deixou os policiais e toda a equipe investigativa realmente espantada foi que a atitude da esposa desse homem. Porque ela ficou completamente incrédula. Ela ficou pasma
E ela disse várias vezes: eu nunca imaginei que esse homem tão gentil, que é o meu marido, esse pai tão querido, pudesse ter assassinado pessoas de forma tão brutal. O apelido desse assassino, a serial killer que ele recebeu, é assassino do machado. Algo bem terrível, né? Por esse título você já sabe que foram coisas bem difíceis que aconteceram. Embora Jonas não é o assassino do machado, eu acho que essa ilustração mostra muito o coração dividido de Jonas. Nota que interessante, de um lado ele é o porta-voz de Deus, ele está cheio de falar a mensagem, ele vai e testemunha da mensagem, mas do outro lado o coração dele está cheio de ódio e desprezo. Só que o que é interessante nessa história de Jonas é que Deus sabe disso. Deus sabe que ele está servindo de forma externa, mas dentro do coração ele está completamente distante do que Deus quer. E aí Deus então usa uma planta, Deus vai usar uma ilustração, ele usa uma lição prática para ajudar Jonas a poder enxergar. E aí você vê o amor de Deus, a misericórdia de Deus, porque Jonas ele não consegue ver seu próprio coração. Então tem alguns aspectos da história. O que acontece aqui? Eu quero ir bem rápido, porque é bem interessante a maneira como Deus vai usar. Primeira coisa, você tem a expectativa, ou a espera de Jonas. Jonas, ele espera que Deus mude de ideia. Então, por isso ele senta, versículo 5, ele fica esperando. Jonas está esperando que talvez Deus decida trazer julgamento finalmente para os ninivitas, mesmo que eles tenham se arrependido. Aí Deus, então, produz uma erva daninha, do versículo 6 até 8, uma planta. Deus, ele produz uma planta que cresce de um dia para o outro, uma coisa miraculosa aqui. E o objetivo de trazer um pouco de conforto para esse profeta chateado. E depois de um tempo, Deus ele vai e destrói intencionalmente esse lugar de conforto de Jonas. Deus então traz um vento e um sol, vem um mormaço para perturbar Jonas. E aí então nós temos a exortação. Como é que Deus faz para revelar o coração de Jonas? Deus faz uma pergunta. E é tão interessante essa pergunta que Deus faz no versículo 9. E eu vou colocar nas minhas palavras para pegar um pouco mais o sentido. Deus diz assim para Jonas: Jonas, você tem o direito de ficar brabo com a morte da planta? E a resposta de Jonas: sim, eu tenho direito. Agora a minha pergunta é: você acha que ele tinha direito de ficar chateado por Deus ter matado aquela planta? Jonas tinha direito? Tinha esse direito? Pensa comigo. Ele não fez nada para aquela planta nascer, ou para produzir aquela planta. Ele não fez nada para cultivar aquela planta, ele não cuidou dela, ele não precisou regar, ele não precisou ficar protegendo ela de tempestade, de chuva, não precisou colocar nenhum plástico sobre ela quando vinha geada. Ele não fez nada nem para salvar a planta, nem para matar esse verme que estava comendo lá, comendo o galho. Ele nem foi lá: ei, tem um bicho aqui, deixa eu matar ele, vai matar a minha plantinha. Não, ele não fez nada, ele só ficou lá vendo tudo acontecer. Então Deus faz essa pergunta para Jonas: Jonas, é razoável você ficar chateado por causa da planta, você querer morrer por isso? E Jonas diz: sim, é razoável, eu tenho direito. Jonas, você tem direito de exigir qualquer coisa? Sim, eu tenho direito. Talvez você não fale isso, mas é tão interessante como nós nos fazemos com Jonas. Quantas vezes você já pensou: Deus, mas tem essas coisas que eu tenho feito, eu tenho sido fiel na igreja, eu tenho sido fiel nas minhas ofertas, e olha as situações que estão acontecendo na minha vida. Nós estamos querendo dizer o que para Deus? Senhor, eu tenho direitos. Eu tenho direitos. Eu tenho expectativas. E eu quero que o Senhor atenda minhas expectativas. Eu lembro que tinha uma época, quando eu era mais jovem, que era muito comum ter um adesivo no carro. Agora sumiu, né? Não sei se ainda tem, faz tempo que eu não vejo. Mas era assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. E era uma filosofia que tinha em algumas igrejas de: você pode exigir de Deus, porque você é filho de Deus, então você pode exigir do Senhor. Irmãos, quando é que Deus nos deu liberdade para exigir qualquer coisa? Nós somos servos do Senhor. E temos um grande Senhor que nos trata com muito amor. Mas isso não me dá direito de exigir nada dele. Deus está mostrando uma coisa para Jonas.
como os valores de Jonas estão equivocados. Jonas, ele está muito, muito preocupado com quem? Consigo mesmo. Jonas, ele é egoísta. Jonas, ele está pensando no seu conforto pessoal. Jonas está pensando na sua reputação. Ele está mais preocupado até mesmo com o seu conforto do que com que a planta deu para ele, do que com o povo de Nínive. E aí nós temos o coração de Jonas. Simplesmente assim, a verdade dura, nua e crua. Esse é o nosso coração. Nós somos assim. Nós somos da mesma forma que Jonas. E aí nós temos então a receita de Deus. Deus apresenta para Jonas, no versículo 10 e 11, olha comigo aí. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, que não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Versículo 11, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Possivelmente Deus está falando aqui de crianças, está falando de bebês, está falando de crianças imaturas, não sabe o que é a mão direita, não sabe o que é a mão esquerda, está falando de inocentes. E é tão interessante que tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer para Jonas, talvez fazer para Deus, porque Deus colocou uma coisa aqui também, e também muitos animais. Não é interessante que Deus está olhando também para esses animais que estão ali? Eu achei isso muito interessante. Você vê que Deus não só coloca, a graça de Deus vai além do que só as pessoas. Deus também está olhando para aqueles outros seres que estão ali. Qual que é a receita de Deus, irmãos? Que Deus está mostrando para Jonas? Uma palavra: perdão. O que importa para Deus? Quais são as coisas que Deus dá valor? Deus, ele dá valor para que você ouça a sua palavra e as vidas de pessoas, almas. É só isso que é o que tem valor. Deus pode fazer e Deus vai fazer. É tão interessante que quando Deus vai destruir todo esse mundo, através do Apocalipse, você vai ver lá, o que ele vai fazer de novo? Um novo céu e nova terra. E esse novo céu e nova terra é uma forma que tem no grego, que está tentando expressar uma palavra do hebraico. No hebraico você não tem uma palavra que é universo. Então o que o escritor faz? O escritor é João, ele é um hebreu, e ele sabe que não tem a palavra universo. Ele podia usar a palavra universo, cosmos. Mas ele usa uma expressão do Antigo Testamento que começa Gênesis, que diz: e fez Deus céus e terra. Por isso João escreve: Deus fez novo céu e nova terra, ligando com o pensamento do Antigo Testamento que diz o quê? Deus vai fazer um novo universo. Irmão, você entende o que é isso? Não é só a terra que Deus vai fazer. Deus vai pegar tudo isso que já existe e vai amassar, estou lembrando aqui, jogar no lixo, e vai começar tudo de novo. Mas o que é uma coisa que Deus não vai fazer de novo? Nós, os salvos. Ele vai nos colocar dentro desse novo universo. Mas ele não vai fazer, a princípio, pelo menos o que mostra, não tem pessoas. Deus poderia fazer isso? Pegar esse mundo corrompido, caído, esse universo contaminado pelo pecado e dizer: plano zero, vamos começar de novo. Não deu certo esse planejamento. Vamos começar de novo. Deus poderia fazer isso? Ele poderia. Mas ele não quer fazer. Então, comece para considerar quais são os valores. Às vezes a gente pensa que o diamante é uma coisa de tanto valor. Esses dias atrás, sabe que os cientistas descobriram? Planetas de diamantes. O planeta inteiro é um diamante. Eu acho que Deus faz essas coisas para mostrar para a gente: não fica tão preocupado com isso, porque eu posso fazer um planeta disso. Porque eu quero que você dê valor para as coisas que têm valor. As coisas que realmente são importantes. Deus, ele corrige a falta de compaixão de Jonas. Deus mostra para Jonas que as pessoas são mais importantes que coisas. E é tão interessante que tem uma coisa que Deus está acabando de ajudar Jonas a experimentar, que Jonas detestou que os assírios receberam. Deus acabou de demonstrar para Jonas perdão e misericórdia. Deus, ele esclarece seu amor e sua compaixão e mostra para Jonas: Jonas, eu não faço acepção de pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir dessa mensagem. O livro, ele termina com uma pergunta.
termina com uma pergunta que Deus deixou aqui, né? Não terei eu mais compaixão de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você não tem a resposta de Jonas aqui. E eu acredito pessoalmente que a pergunta continua em aberto para que nós respondamos. A pergunta, o texto virou, até agora você está vendo Jonas, você está vendo um espelho para você, mas agora você é o agente do texto. Ele conseguiu colocar você como parte da história. E a questão é, qual é a resposta que você dá para o Senhor? Você aceita isso que Deus está dizendo? Ou você está disposto a aceitar o que Deus está dizendo? Você vai ficar no seu orgulho, na sua própria vontade, ou vai se dispor para dizer, Senhor, o Senhor está certo, e eu vou me dobrar diante da sua voz. Eu vou aceitar o seu perdão, que muitas vezes eu nem entendo. O que importa para você? O seu orgulho, a sua vontade, ou é esse amor sacrificial de Deus, o seu perdão, a sua misericórdia por cada pessoa que você encontra? Para Deus, pessoas sempre são mais importantes do que coisas. Para o nosso coração, muitas vezes coisas são importantes, mas para Deus, pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. O que você dá valor? Espero que Jonas seja um grande desafio para você, como sempre é para mim. Quando o meu coração quer ir para as coisas, quando eu fico muito preocupado com coisas, eu dou graças a Deus por Jonas, que me ajuda a lembrar que pessoas são mais importantes. E eu preciso dar valor para aquilo que Deus dá valor. Você está pronto para fazer isso? Está pronto para considerar isso? É isso que queremos trazer esse ano para a nossa igreja. Queremos desafiar você para juntos começarmos para olhar as coisas como Deus olha. Olhar as situações como Deus vê. E valorizar aquilo que Deus se importa. Está pronto para isso? Eu acho que vai ser uma coisa incrível que Deus vai fazer através de nossa igreja, se nós estivermos com o coração no lugar que Deus quer que a gente esteja. Vamos orar. Querido Deus, em primeiro lugar, eu não tenho como chegar diante do Senhor sem pedir perdão ao Senhor, por em diversos momentos, em diversas situações. O Senhor sabe, o Senhor conhece minhas orações, em que eu tenho sido como Jonas, às vezes muito preocupado com coisas, com conforto, segurança. Mas obrigado pela sua palavra que sempre nos busca, nos traz para o lugar certo, para a situação correta. Às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente quer fazer de outra forma, mas nos ajuda a olhar para esse texto e aprender da pergunta que o Senhor deixou em aberto, que nós precisamos ter a mesma compaixão que o Senhor tem. Precisamos dividir com o mundo que está no nosso redor o mesmo amor, a mesma graça, a mesma paciência, o mesmo cuidado, o mesmo alento. Ser uma igreja amorosa, ser uma igreja que vem não só para participar, mas para nos envolvermos, servirmos ao Senhor com inteireza de nosso coração. Nos ajuda, Deus, o Senhor sabe onde são os nossos desafios, quais são as nossas Nínives, o Senhor sabe quais são as baleias, os grandes peixes que estão preparados para nos ajudar a crescer, mas nos ajuda a não ser como Jonas, para terminar a história com um final feliz. Quando nós obedecemos a sua palavra, vamos poder desfrutar desse final feliz, juntos na sua presença, juntos com Jonas que nós vamos poder conhecer, junto com esses ninivitas que vão estar lá, mas ainda mais, ó Deus, com pessoas que estão hoje ao nosso redor, que nós podemos falar de Cristo e ajudar elas a conhecer a mensagem de salvação. Nos ajuda, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda como primeira igreja batista regular a manter firme o seu evangelho, testemunhando do Senhor a outros. Nos ajuda, ó Deus, a trabalharmos com empenho ao Senhor. É isso que eu rogo e eu peço ao Senhor, que alcança nossos corações. Nos transforma, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. E é por isso que eu oro agradecido, em nome desse nosso Salvador bendito, maravilhoso, Jesus. Amém.